Amados, boa noite. Que bênção! Nós estamos na 94ª sexta-feira de estudos. E então, hoje, aqui em Bitinga, a capital nacional do bordado, estamos comemorando uma data excepcional. O aniversário da cidade. 135 anos de emancipação política. Mas eu liguei a esta fala. 95 anos de doutrina espírita na terra dos Landis. Calcula, só 40 anos é a diferença. E nós continuamos, na bênção de Jesus, trabalhando. Através das nossas reuniões, dos nossos lives, os estudos sobre o Consolador, sobre o Espiritismo, na sua maior fidelidade. E então eu peço que a misericórdia divina nos dê sabedoria para compreendermos e passarmos essas lições de amor. Não é fácil, mas com um pouco de paciência, de tolerância, a gente vai vencendo essas etapas. E é bom falar disso, porque, desculpa, resto do resfriado. Vendo, nesses dias que fiquei um pouco acamada, vendo os filmes, por exemplo, Madre Cabrini, vendo os filmes de Kardec, vendo os filmes do Chico Xavier, não? Inteiro pela Netflix. E ontem eu assisti a vida daquele grande mineiro Arigó. Gente, todos esses trabalhadores, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, essa Madre Cabrini que eu fiquei conhecendo, porque o meu neto caçula estuda numa instituição que é chamada Madre Cabrini, que viveu em 1889. Você sabe como é que eu sou. Fui pesquisar. Todos tiveram dificuldades enormes para passar dos ensinamentos da prática da caridade, como a Cabrini queria fundar orfanatos e casa para isso, hospitais, sempre aquela divergência, não? Porque não são todos que têm os mesmos pensamentos, entende? Mas isso é bom, e que vocês também, quando tiverem oportunidade, assistam, para verificar o seguinte: todas as dificuldades que vamos tendo pelo caminho são pequenas diante do que aconteceu com a irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Arigó, mas todos, e mesmo Jesus. Há uma necessidade de refletir sobre isso. Por quê? Porque também vem aí essa fala. O que fazer para melhorar a casa espírita, para que tenha bastante gente? Não tem o que fazer. Esse acordar é do coração, é de acordo com a evolução de cada um. Mas antes, Silvia, boa noite, senão já não vejo você. Boa noite, meu amor, já estamos na ativa.
Estela, linda, de Jundiaí, parabéns para a nossa terra e para nós também, tá bom? Marcos, querido, já pôs o relógio despertar, agora eu não vou esquecer, amor. Rosângela Bandeira, boa noite. Oi, filha, linda, vamos lá. Então, é necessário que vejamos tais filmes no momento seu de relaxamento, na hora que você vai descansar, é uma hora e meia, para você verificar que os nossos problemas são pequeníssimos diante do que enfrentaram Tereza, Irmã Dulce. Nossa, esqueci dela, Dona Aparecida Conceição, que eu conheci quando fui para a terra do Chico Xavier, entende? Então, aí você vê assim que as nossas dificuldades são pequenas. São coisas minúsculas, é uma doença aqui, é outra lá, é um resfriado, é um filho assim. Não adianta, porque nós temos uma bela caminhada. E amanhã o Douglas vai falar sobre reflexões da Joana, que ela vai falando com você, e você fala, meu Deus, como que eu tenho que agradecer tudo que eu tenho. Hã? O dom da vida, a família, o lar, as criaturas, as pessoas que nos cercam, então as dificuldades. Então nós precisamos ter a coragem de prosseguir, a coragem de prosseguir. Não podemos esmorecer, nunca, nunca, entende? E então fica a dica aí. Hoje, depois da live, responder alguma coisa, eu vou assistir Paulo, o grande Saulo de Tarso, e que foi, depois se transformou o Paulo, o grande cristão divulgador, através de suas cartas. E é por isso que eu passo essa dica para você. Vamos em frente. Célia amada, boa noite, querida, boa noite. Estamos em Ibitinga, em plena alegria, com a 49ª Feira do Bordado, da qual participamos desde a primeira. Então, hoje em casa, graças a Deus, lá, festa total, e Ibitinga gira em torno disso. E é por isso que ela tem que ser solidária. Talvez, o seu fundador, quando saiu lá de Machado, Minas Gerais, atravessou um velho bandeirante, não? E chegou aqui, nas terrinhas, às margens do Tietê e dos rios, e aí funda Ibitinga. E talvez da espiritualidade, se não reencarnaram, não é? Estejam vendo ele e a Ana, sua esposa, que progresso a nossa cidade. E os primeiros espíritas, que há 95 anos tiveram a coragem de colocar essa doutrina nesta terra abençoada, por perseguição, por polícia atrás, e ela está hoje pujante e bela. Então, o Espiritismo, essa grande bênção, nós temos que nos atrelar e confiar no nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, cure as suas dores, abençoe o seu lar, e que possamos aurir nesta noite das bênçãos da cura, da tranquilidade, da paz, do amor maior, do amor incondicional. Vamos em frente. Então, hoje vamos para o Livro dos Espíritos, e eu não quero passar de 1 hora, porque vocês sabem que sai do ar, e eu quero fazer uma prece com vocês. Vamos ver no Livro dos Espíritos, gente, esse capítulo é inédito. Todos deveriam ir
para esta obra, para este capítulo, para poder discernir quando é você e quando são outros que interferem na sua vida. Celso Jerônimo Micos, boa noite, meu amor, boa noite. Um grande espírita. Então, nós vamos entrar no livro, no livro 2, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Já vimos várias questões. E aqui é uma continuidade. Nós vimos mais ou menos mais de 10 questões. Mas antes, há uma necessidade, nós vamos entrar num item chamado possessos. Mas agora, vamos lá. Pode acontecer 3 tipos de interferência dos espíritos em nossas vidas. A primeira é chamada de obsessão simples. Já falei em outras lives, não sei quantas, porque a gente vai conversando, não é? Porque a nossa família espiritual é isso, eu gosto de lembrar. Oi, Alain, meu amor, boa noite, querido, boa noite. Então, veja bem, a obsessão simples é aquela, eu fechei a porta do centro, eu apaguei a luz, eu não prestei atenção naquilo que eu estou fazendo. Tem que centrar. Onde que eu coloquei a chave? Aí você procura. Isto é um desleixo nosso e a chamada obsessão simples. Esquece de fechar a porta, volta a olhar para ver se fechou, esquece o fogão, às vezes ligado, esquece, desligou. É assim, isso é uma coisa simples. Acontece. Vamos ficar atentos e pronto. O segundo tipo de obsessão é o chamado alucinação. O que é isso, Valdeirês? Gente, a alucinação é assim, funciona assim. Eu sempre digo, não sou eu, Kardec. O primeiro pensamento é o seu, o segundo não é mais. Você está com essas amizades ou dos benfeitores ou dos que não são tão maravilhosos. Tá bom. O que é isso? A alucinação ocorre, vamos falar conosco mesmo. De repente eu faço uma palestra, ou eu faço uma live, e chega um e fala, mas que beleza, mas que bonito, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então você começa a achar que é melhor que os outros. E aí os espíritos percebem e passam a te usar. Você fica achando que está recebendo Bezerra de Menezes, está recebendo não sei quem. Porque quem assiste o Chico, a vida dele, vê lá o começo, como é que foi. André Luiz não se revela instantaneamente, vai revelar depois dos 3, 4 anos. A Joana de Ângeles não revela para o Divaldo que ela é a Joana, um espírito protetor, acabou. Então, na alucinação, as coisas desnecessárias vão acontecendo na nossa casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, no templo católico, entende? E quando eu vejo assim, eu vi a vida do Chico, que bonitinho, ele de coroinha, ajudando e vendo os espíritos abençoarem a hóstia. Aquele que acredita, pronto, está recebendo Jesus. E eu sempre venho falando, o espiritismo não é dogmático, ele também não tem diferença de nada, preconceito com nenhuma religião. Todos
conduzir ao Pai. Basta que você siga, acabou, não é? A alucinação é isso. E ocorre onde? Ocorre no meio educacional. Aquele acha que é o dono da bola. Isso ocorre no meio político, mas em todos os campos. São o assédio e a criatura não é mais ela mesma. Precisa tomar cuidado, agir com a razão, muito sério. Mas o terceiro processo é o chamado de subjugação. Aí é o que nós vamos começar a estudar. É quando a criatura ela é envolvida pelos espíritos menos esclarecidos e tomam atitudes desconexas com a realidade. Alguém está livre disso? Não, não. E no decorrer de outras lives, eu falei da minha mãe. Eu vi um processo possessivo, absolutamente possessivo. E eu pensava de criança, meu Deus, minha mãe está louca, meu pai fica cuidando de minha mãe. Não, mas era assédio dos espíritos. Muito que bem. E a possessão, aí é que está, tem que ser tratada. Mas agora nós vamos estudar esse processo, que é um processo, que é um trabalho, hoje, a mesa mediúnica, mas felizmente, hoje já não existe tantos indivíduos obsediados pela possessão, pela subjugação. Pelo menos, nesses 86 anos de vida, e vários, tanto no centro espírita, nunca vi um indivíduo obsediado, mas subjugado totalmente. Eu vi a minha mãe. Então, vamos lá? Vamos lá. Na questão 473, vem lá a pergunta que o Kardec faz para todas as equipes de médiuns que ele possuía, não? E estudavam insistentemente. Aí ele pergunta o seguinte: um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? É o que eu estou falando para você. Ele tomar absolutamente tudo, é uma pergunta. O Celso é participativo, lindo. Ele falou que tem uma referência muito linda sobre a possessão, que está na Revista Espírita do ano de 62, 63. Se eu tivesse conversado com você, Celso, eu já tinha ido para a revista, viu? Que eu tenho a coleção. Mas eu vou ver depois, tá bom? Bem, foi bom. Então, veja bem. A pergunta é se um espírito pode momentaneamente revestir, tomar o corpo da pessoa viva, introduzir-se no corpo e agir. Deu para entender a pergunta? Resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Aí é que vem. Se o indivíduo é avarento, não colabora com ninguém, ele só quer tirar proveito, ele vai ser assediado e sempre vai ser assim. Até o dia que ele descobre que a prática da caridade é uma bênção e tudo que se fizer em favor do semelhante volta para você ou para os seus familiares.
É interessante isso. Oi, Deise, de Angra dos Reis. Linda, boa noite. Você viu? Estamos na ativa já, querida. Um beijo. Então, é assim, o espírito não entra em nenhum corpo. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos. Ah, é orgulhosa? Vem orgulhoso. É maldosa? Vem maldoso. É avarento? Vem avarento. Hã? É o descaridoso? Vem o descaridoso. Por quê? Nós vimos o passado. Eles se comprazem da nossa pequenez, do que no processo que entramos, achando, muitas vezes, que nós sabemos tudo e não sabemos nada. E aí ele continua. Então, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, é necessário esclarecer assim. São momentos que eles agem. E eu me lembro que a minha mãe, às vezes, eu tinha 6 anos, ela estava escolhendo o feijão, uma pobreza. E, de repente, ela jogava o feijão fora. E o papai falava, mas o que você fez, mulher? Nós não podemos. Ah, não sei, mandaram. Vocês vão percebendo o que é a possessão. Outra vez, cabe 2 tranças lindas. Acho que uma eu tenho guardado até. O que ela fez? Meu pai escondeu a tesoura num local. Ela pegou a tesoura, aparece uma trança cortada. Mas que é isso, mulher? Ah, mandaram. Normal depois. Não para aí. O papai só pegava o evangelho, lia num bico de luz para iluminar 4 cômodos, não? Ele pegava isso. Um dia, o papai pergunta, você viu sua mãe? Não, papai. A minha mãe tinha entrado num quarto de ferragens, rasgado a roupa, rolado na ferragem, que o espírito mandou. Não era ela, era a dona Nésia. Espírito é o possessivo, possessividade. Parou no meio. O que aconteceu? Nada, Nésia, nada. E meu pai com o evangelho. Não é nada, vamos trocar de roupa, machucou aqui. Tudo bem. Aí o papai começou a ver que não tinha mais jeito. Uns indicavam para colocar minha mãe no Juqueri. Isso há 80 anos, entende? Então não tinha solução. Eles, por quê? Naturalmente, a mamãe, por motivos que não sabemos, tinha uma conexão com espíritos dessa ordem, porque você fala aqui, ó, o espírito se afina com o encarnado, entende? E a última proeza, ela se joga num latão, que tocava a marcenaria do papai. A sorte que ela segurou nas 2 beiradas, e o papai pergunta, você viu sua mãe? Não. Aí ela aparece toda molhada. Aí o papai viu, o que você fez? Não, mandaram eu jogar no latão lá, quase que eu morri. Era ela mesmo. Aí o papai, sensato, com uma fé inabalável, conhecedor, naquela época das colocações espíritas, levou minha mãe de trem para Campinas, num sítio chamado Santa Terezinha, que havia um grupo de médiums, e ele tinha conhecimento. E lá deixou minha mãe,
ficou também. Você veja como que é a possessividade. Tudo bem, dia normal, belezinha. À noite, reunião mediúnica. Minha mãe quietinha. Mas chegou uma manhã, o meu pai viu que minha mãe não estava no quarto. E aí, ele pergunta, vocês viram? Não, não, não. Ficou desesperado, não? E aí, o papai viu uma cerca de 4 fios de arame e um pedaço do vestido da minha mãe. Ele falou, vou atrás. Foi. E viu minha mãe sentada no barranco, olhando para uma árvore frondosa e rindo. Era ela lá. Não, era o espírito, era ela. E aí o papai, mas o que foi? Como você veio parar aqui? Mandaram eu vim aqui, eu vim. Tá bom. O que você está fazendo? Eu estou vendo ela. Ela quem? Aquela mulher lá de cabelinho curto, naquela época não usava batom vermelho, igual a avó dele. E ela está rodando na árvore, rindo para mim, me chamando. Bem, deixa ela, vamos para casa, vamos voltar. À noite, reunião mediúnica, se comunica um espírito de nome Genoveva, que havia se suicidado naquela época, porque ela era uma prostituída, desamada, usava o seu corpo. E o que ela queria? Que a minha mãe também se suicidasse. É o processo possessivo. Aí ela se comunicou e o dialogador conversou bastante, bastante, bastante. E ela chorou, arrependeu-se. Disse que não queria o mal da minha mãe. Queria que a minha mãe simplesmente fosse para a parte espiritual, junto com ela, coisa e tal. E aí ela se convenceu, chorou muito, foi encaminhada pelos benfeitores, que nós sabemos que existem, e minha mãe sarou. Papai voltou para casa e eu tinha 6 anos. Nunca mais ela teve nada. Percebe? Isso é o processo obsessivo. E o Celso de Araraquara colocou o seguinte: o espírito age sobre a matéria, tá certo? Através do pensamento e da vontade. No caso, Celso, a minha mãe não tinha vontade, você percebeu, pelo que eu contei. Utilizando o perispírito como intermediário. Claro, lógico, entende? Então, gente, vamos aqui voltar para isso aqui, para fixar essa colocação. Porque, às vezes, nós temos uma contrariedade. E essa contrariedade pode dar vazão a um pensamento, a um segundo, a um terceiro. Aí eu pergunto, por que a pessoa se suicida? Por que a pessoa mata a outra? Por que a pessoa se droga? Por que a pessoa come desnecessariamente? Por que ela bebe? Vocês vão verificando que, pelos estudos nossos, isso é uma bênção, porque não fazemos nada sozinho. Entende? Se a criatura tem ideia de suicídio, ela se liga. Está no livro Sexo e Destino, do André Luiz e do Chico, o caso de um homem que havia largado de beber, mas simplesmente descansando, olhando uma garrafa de uísque e disse, nossa, faz tanto tempo que eu não bebo. Tinha 2 espíritos na sala, isso o André Luiz que conta. Você viu? O cara pensou em beber. Vamos lá. Jogaram já o que o Celso falou aqui. Pensar igual. O homem, eu vou beber. Só hoje. Só hoje. O espírito cola a garganta fluídica e bebe. E o outro? Mas eu também quero. Aí o homem, mas eu bebi meia garrafa?
eu vou beber esse resto. O outro, tá. Gente, ninguém sabe disso. Nós estamos conversando numa família espiritual linda dessas coisas que ocorrem. E que nós temos que usar a razão. Não vamos discutir com ninguém, não vamos brigar com ninguém, nada. Nós vamos simplesmente trabalhar o raciocínio, a fé, a esperança, os bons pensamentos, as atitudes louváveis, fazer ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você, e assim por diante, para se escudar. Vamos em frente. E aí, nessa mesma questão, os espíritos explicam. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado. Não, ele não vai tomar o lugar, momentaneamente. Porque o espírito, nós e o corpo estão ligados. E aí nós temos propostas reencarnatórias. Quando vamos desencarnar? Ontem no Arigó, eu vi que o Dr. Fritz falou, ó, seu coração que não vai aguentar. E realmente ele desencarnou do coração. Mas para ele falou, para nós não queremos saber, tá bom? Essa questão ficou claríssima, hein, gente? Daí, para que serve a live? Para essa conversa. Para quê? Para que nós possamos, no nosso dia a dia, cuidado com o pensamento, cuidado com as atitudes, cuidado com a fala. Somos vigiados por nuvens. É isso aí. É o que a gente vem aprendendo, tá? Na questão 474. Se não há possessão, pergunta, propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo tempo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ela subjugada ou obsediada a ponto de que sua vontade esteja, de alguma forma, paralisada? Resposta, pela história que eu contei da minha mãe, sim. Sim e sim. Vocês vejam só. O espírito responde sim. E esses são os verdadeiros possessos. Foi o processo que a minha mãe passou. Não foi obsessão simples, não foi alucinação, foi subjugação. Entende? Aí, sim, esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, ou seja, porque deseja. E eu analisei a minha mãe por fraqueza. O papai é espírita, o papai convicto. Ela não. Ele, 40 e poucos anos, 48, 50, ela, 25, 26, outra cabeça, outros pensamentos. Então, está aqui explicado. É uma participação ou porque a pessoa é fraca, ou porque ela deseja. Eu quero me suicidar. Ah, é? Se suicida. E faz. De qualquer jeito. O filho de uma funcionária minha, uma ex-funcionária minha, infelizmente, se enforcou com uma cinta, amarrando no vitrô do quarto. Sentou para morrer. Sozinho? Não. Aí é que está. É o que a gente precisa saber. Espiritismo não é esse negócio de ficar recebendo carta e quer saber do... Não, é para você se esclarecer, estudar. Está aí, as obras estão aí. Tá? Aí, continua ainda, ó, fala assim, ou por fraqueza, ou porque quer.
tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Por quê? Analisa comigo hoje. A gente que trabalha com um monte de criança, autista, TD não sei o quê, TOD, essas coisas todas aqui, foge até ao meu vocabulário, que não existia isso. Se existia, você não conhecia? Não conhecia? Uma pessoa autista? Hã? Então, mas por que está aparecendo tanto? São processos reencarnatórios necessários para a evolução da criatura. A evolução da criatura. E aí, os médicos convencionais estão cada vez mais atualizando, através da lei do progresso, arrumando medicamentos para o autista, que é agressivo, ficar ameno. E assim vai. Aí o Celso já falou. Na subjugação, tá certo, pode envolver o uso da força, ameaças ou coação para impor a vontade sobre a outra pessoa ou o grupo. Você está certo. E nós não estamos vendo tantos grupos educacionais fora das propostas da alfabetização necessária. Presta bem. E o Divaldo foi a primeira pessoa que não aceitou mais a promoção automática. E ele comunicou-se com a Bahia, o governador. Não queremos mais o auxílio. Assembleia. Não queremos mais o auxílio porque não tem mais promoção automática aqui na Mansão do Caminho. Governo, se não tem promoção automática, não vai verba, não tem importância. Primeiro lugar. E agora, vendo assim as notícias, vem assim. Há 30 anos que a educação no Brasil está falida com a promoção automática. Então, o Celso tem auxiliado porque eu não falei de grupos. Olha aí, grupo. Olha, grupo. Que fica subjugado. Sei lá, veja bem, aquele grupo que, quando perguntou, crucifica, solta Jesus ou solta Barrabás? Toda a clientela presente, manipulada por Anás e Caifás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Olha aí, um processo obsessivo coletivo. Amores, E aí o Celso colocou aqui, subjugar pode significar dominar, controlar, exercer o poder sobre alguém. Não pode. Pai e mãe tem que ser amor. Você pode aconselhar, acolher, mas determinar mudanças na vida deles, não. Cada um segundo suas obras. Você que me ouve faz a sua caminhada e você vai dar conta da sua caminhada. E não é Jesus, e não é seu Espírito protetor, e não é Deus. São as suas atitudes. O que você semeou, você vai colher. E não vai levar ninguém. E nem filhos você vai levar. Eles têm que fazer a caminhada deles. Lindo, né, Celso? Muito bem. Vamos em frente. Ainda dentro dessa questão, a palavra possesso, em seu sentido vulgar, é do livro. Supõe a existência de demônios. Demônios, entre aspas, quer dizer categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Já sabemos disso. Posto que não há demônios nesse sentido, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Agora vem lá.
A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. No caso da minha mãe, foram momentos, mas há situações em que é perene. A criatura está sempre subjugada. Então, interna em manicômio, faz tal coisa, faz tal coisa. É isso aí. Mas a gente já começa a pensar nas soluções para tais. Primeiro, ter pensamentos saudáveis, luminíferos. Cuidado, pensamento. O pensamento é vida. Se você fala, eu vou sarar, você vai sarar. Porque Jesus falou, pedi, obtereis. Mas se você falar, mas eu estou mal, eu estou mal, você vai ficar pior. Então, gente, eu não sei como que a gente poderia passar isso mais claramente, mas é dessa forma. Nós não podemos nos submeter às colocações da subjugação, nem pensar. E absolutamente também da fascinação. Para! Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos numa caminhada evolutiva. Quantos médiuns maravilhosos perderam toda a capacidade mediúnica? Vou citar nome, porque é comum, João de Deus, entende? Quantos médiuns com trabalho de cura, como aquele senhor de Palmelo, que começou a cobrar e morreu picado de abelhas. E mesmo o Edson Queiroz, aquele indivíduo lá do Nordeste, que vinha fazer cura em São Paulo, hotel 5 estrelas, avião, começava a cobrar. O que aconteceu? Morreu na peixeira de um funcionário dele. Porque a espiritualidade cuida, não pode continuar. Então, tem que saber isso. Se as criaturas soubessem, nós iríamos tratar com mais urbanidade e amor as crianças que estão todos em lares desestruturados, os velhos desamados, entende? São colocados, repetem a mesma coisa, você não quer ouvir. Então, se tem um pouco de conhecimento, o indivíduo formoso, garboso, lindo, não vai trair a esposa. Porque ele sabe que o pensamento dele é um, o outro já é de outro, é do espírito. Todas as coisas más poderiam ser evitadas. Além do que as doenças, que todas começam no espírito e perispírito. Mas está comprovado. E eu vi também que em Harvard chegaram à conclusão que existe vida após a morte. É difícil para a ciência contactar isso. A gente tem que estudar. Vamos em frente? Então, isso está explicadinho. Na 475, nossa, vou ver só mais uma. Na 475, pode ser, é para nós, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da sua dominação? Gente, claro! Claro, eles vão responder. Claro, pode-se sempre sacudir o jugo. Quando o quê? Se tem vontade firme. Eu falo, eu vou sarar. Meu marido sarou de câncer faz 20 anos. Tanto pedir, ele queria. Aí aparece no pulmão, sarou. Entende? Eu não sei onde que palavras que nós vamos poder ter para essas prosas nossas chegar mais à comunidade, porque ser espírita é só ser bonzinho, não. Não é. Ser espírita é a criatura que ama incondicionalmente,
que estuda, pesquisa, aprofunda, vai e pratica o bem. Então, está aqui. É uma boa pergunta para nós todos, a nossa família espiritual. E se você gostou dessa live, passa para algum amigo seu, passa para uma amiga, porque pode-se, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação, da possessividade. A minha mãe não sabia fazer, mas o papai fazia. Pode-se, resposta, pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Eu quero, eu posso, eu mereço sair disso. Eu quero, eu posso, eu mereço sair disso. A lei da atração. É tudo junto, não é? Paramos aqui para ver um trechinho do Evangelho, porque já passou, tá bom? Um beijo para você. A gente continua sexta-feira, se Deus quiser. Vocês me perdoem que eu estava doente. E aí vieram 14 pessoas. Os filhos, os netos, os bisnetos, para o aniversário do avô. Então, Vanderlei fica... O Celso torna a falar, ele é participativo. Foi um grande pesquisador dos fenômenos espíritas. Interessante, Celso, que hoje nós não precisamos mais dos fenômenos, você percebeu? Nós precisamos abrir as comportas da alma para que a gente vem falando. Entende? Então, se eu fazia jornal, se eu faço clube, se eu participo de reuniões, tudo certinho no centro, sou presente, coisa e tal, mas não deixo de estudar. E quando, com a pandemia, foi a grande bênção, que eu descobri que eu podia fazer live. Aí acabou, agora não cessa mais. Entende? E o que você vem falando aqui é Kardec. A gente tem que ter essa proposta. Olha, Deus, Jesus, Kardec, pode virar o mundo, mas tem que ser esse trio. Acabou. Então, esse grande pesquisador deu 14 anos, né, Celso? 14 anos. E o filme que eu assisti, ele também não acreditava. Ele falou, mas como é que pode? Como é que pode? E foi, e foi, e foi. Até preso, você viu, né? Vamos então agora, só um trechinho, porque nós temos pouco tempo, porque eu não posso deixar o Evangelho, tá? No Evangelho, nós já estamos no capítulo 12º. Ah, Jesus, o Senhor é danado, hein? Amai os vossos inimigos. Por quê? Quem são os nossos obsessores, gente? São os nossos inimigos de hoje e do ontem. Por que a gente inventa de arrumar inimigo hoje? Vendo o filme Nosso Lar, vocês já sabem disso também. A mãe do André pergunta, mãe, e meu pai? Ah, filho, está nas sombras, está naquele lugar horrível, umbral, rodeado pelas duas amantes. Ai, mãe, e agora? Ele vai ficar lá? Não. Olha a bondade, olha a misericórdia divina. Não, eu vou reencarnar. Ele vai também, impositivamente, não? E elas serão nossas filhas. Calcula, calcula. Pensa comigo. Quer dizer, por isso que os filhos difíceis, os netos difíceis, está aí, gente, está aí. Estamos consertando as coisas do passado. Vamos aqui. Os inimigos desencarnados. Porque está mandando amar os vossos inimigos. Mas quando Jesus fala isso, naquela época ele falou, ninguém ia entender. Agora, estudando possessividade e os tipos de obsessão, você vê. Aquela pessoa que hoje é sua inimiga, agora, se desencarnar inimiga, vai ser sua obsessora. Ela não te ama, ela odeia, odeia. Então é preferível fazer o acerto agora. Percebe? Vamos em frente. Tem, aí já é uma explicação espírita. Isso aqui eu vou só ficar no item 5, que não vai dar tempo. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Ah, tem. Não está lá? A obsessão
Não está lá a subjugação? Está lá, já vimos hoje. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens. Não é. Que ela se prende a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Através do quê? Da reencarnação. Então, vocês vão percebendo, como sempre a gente estuda, através do Emmanuel principalmente, ele fala, Jesus disse, eu sou a videira, vós sois a vara da videira. Todos aqui, todos da família espiritual. E aqueles que irão, vocês todos são responsáveis, nós, não? Eu também. Então, e também, Paulo disse que nós somos os embaixadores do Cristo. Gente, olha que responsabilidade. Embaixador do Cristo. Tem que saber dessas coisas. E aqui está. Entendeu? Que o homem nasceu para ser feliz. E se ele sofre, porque está resgatando, está cumprindo, o que semeou vai colher. Não adianta. Não adianta. É assim que funciona, não? Aí diz assim, então aquele que é mau, mesmo aquele que matou o outro, ainda reencarna, vai melhorando. Você lembra daquele caso que eu contei em uma live, não lembro quando, que um feitor colocou o braço do escravo da engenhoca, e ele, na espiritualidade, falou, eu vou nascer e passar por isso, porque eu fiz o outro sofrer. E aí ele perde só um dedo na marcenaria nova dele, quando ele reencarna, e todo mundo corre, acode, como perdeu o dedo, coitado. E na reunião de estudos à noite, o espírito se comunica. Era para você perder o braço. Mas pelo seu comportamento, suas atitudes do hoje, a sua bondade, a sua paciência, a sua tolerância, a sua prática da caridade, você perdeu o dedo. Bondade divina, misericórdia de Deus. Vamos em frente. Aí diz assim, então, um dia o mal vai se tornar bom. O bêbado vai largar de beber. O gordo vai ser magro. E assim por diante, não? No filme da Madame Cabrini, tinha uma prostituta. E todo mundo perseguia, ela acolheu e ela tornou-se uma auxiliar voluntária do que a Cabrini pretendia. Então, o recomeçar sempre existe, não? Aí ainda há a explicação. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que, assim, a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência inteira. Morrer uma pessoa com ódio de você, vai ser seu obsessor? Vai ser, não tem menor dúvida. Então, façamos as pazes com todos aqueles que não gostam de nós. Entende? É assim. Aqui está falando. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, além de tudo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva
e uma utilidade prática ao perdão. E agora, é a sublime máxima do Cristo. Amai os vossos inimigos. Para não ter obsessor. Jesus já orientava, mas a gente não entendia. E muita gente não entende hoje. Porque eu falo, mas Jesus, o senhor é danado. Amar o inimigo é duro. Mas se você não amar e não ficar de bem dessa pessoa, ela morre, vai ser o seu obsessor. Ela quer o seu mal. Não é possível. O ódio, como o amor continua, o ódio continua. Gente, é um acordar a nossa prosa de hoje. É um acordar. Vamos em frente. Aí, está falando que cabe ao Espiritismo. E nós estamos tentando passar isso para as pessoas. Não tem inimigo, por nada. Por exemplo, no trabalho, você precisa, um passa na frente do outro, o outro passa a perna no outro. Não pode. Faz a sua parte, segue seu caminho, faz tudo bonitinho. Hã? Marido e mulher descasa, mas fica numa boa, segue seu caminho, eu sigo o meu caminho. Sem ódio, sem mágoa, sem. Ai, tomara que desapareça. Não vai desaparecer. Desaparece fisicamente, mas espiritualmente não desaparece. É difícil. Apagar o ódio com o sangue é radicalmente falso. O que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. Por isso que o espírita é contra a pena de morte, porque não adianta matar o físico. Aquela criatura não vai, ela vai ter ódio sempre. Então, o povo não entende. Passaram-se 2.000 anos e não entende, não? E Kardec aqui, 1.000 e poucos anos, sei lá, vamos lá. Tá lá. Então, é necessário a prática do perdão. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Aquela pessoa que não nos ama, você fala assim, fulana, você me desculpa aquele dia, aquela coisa, tá? Ela amolece, ela volta, ela perdoa também. É bom, tá? E então, não há coração tão perverso que não seja tocado por esses bons procedimentos, mesmo inconsciente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, todo o pretexto de perseguir você. De um inimigo se pode fazer um amigo antes e depois da sua morte. Reflete comigo. Quantos casais que se odeiam porque se separaram? Lutando pela guarda dos filhos. Quanto, entende? Então, amores, nós estamos sendo bem orientados, entende? E não existe acaso. Se você está comigo hoje, é justamente porque precisamos disso. E eu também preciso, não? E aí, nós ficamos livres da represália. De um inimigo se pode fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos nossos, ele se irrita. E é então que ele próprio é um instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Paramos aqui. Vocês percebem? Não é difícil. Claro que a gente não tem todo mundo que gosta da gente, mas a gente vai procurar acomodar para não ter obsessor. Entende? E podemos falar isso numa linguagem mais simples para as pessoas menos esclarecidas. Se ela é igual da esposa, mas ela está bem, deixa.
Está com outra, vai. Porque não pode, não adianta. Amor, obrigado. Celso, 90 anos, não? É bonito, né, Celso? Mas ele não é espírita, viu, Celso? Mas é um ótimo pai, é um ótimo avô, é uma pessoa mais caridosa que eu conheço. Entende? Graças a Deus. Vamos orar. Amados, passou rápido, quanta coisa, não? Mas uma bênção. Isso na nossa vida, a doutrina dos espíritos. E eu sempre falo, não precisa virar espírita, não. Estuda só, vai em frente, não? Então, vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, misericordioso, Jesus, o mestre, o modelo, o guia. Ó Pai, quantos ensinamentos. E precisamos ter a inteligência para entender os seus ensinamentos, Pai. Não é fácil, Jesus, não. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos, da nossa família espiritual, benfeitores da humanidade, hoje trabalhando tanto com essas guerras desnecessárias. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito. O dom da vida, a saúde. Obrigado pelo lar. Pensa comigo. Assiste a live amanhã sobre reflexões e vocês vão verificar quanto vocês têm que agradecer. Gente, é maravilhoso o que a Joana passa. Obrigado pela família, pelo lar. Vocês sabem, muitos ainda não possuem lar. Não. Obrigado por tudo que nos cerca, as pessoas. Mas obrigado pela doutrina dos espíritos. Que bênção em nossas vidas. Que norte para a nossa existência atual e futura. Desta forma. Jesus, vem ter conosco por caridade. Abençoai a todos que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Cura, Senhor, os nossos familiares queridos. Cura, Senhor, cura. Abençoa e cura. Ah, Pai, que possamos ouvir desses ensinamentos, colocá-los em prática, mas abençoai o nosso lar com a paz, a sua luz, o seu amor. Abençoai. Abençoai também todas as pessoas que nos cercam, nos servem, nos ajudam. E que possamos ser, Pai, que possamos ser as varas da videira, seus embaixadores de verdade, meu Pai. Nos auxilie para que tenhamos a sabedoria para continuarmos. Pedimos isso, Pai. Sabedoria, fé, força de vontade, esperança. Sempre. E assim falamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma, o mais necessário. E não nos deixeis errar, cair nas malhas da materialidade, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Não. Livrai-nos da mágoa, do ódio, da tristeza. Livrai-nos, Pai. É o que pedimos. Que assim seja. Amados, linda noite com Jesus. E mentalmente diga comigo, pelos ensinamentos da noite, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor, lembre-se que você é a vara da videira e é o embaixador de Jesus. Elimine, a partir de hoje, todos aqueles que não te gostam. Elimine, fique livre. Meu beijo.